tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna. Em outras traduções, ali entrou na caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, ele disse: que fazes aqui, Elias? Você pode glorificar a Deus pela leitura da palavra de Deus? Pode tomar seu assento, por gentileza. Em nome de Jesus. Pedindo a direção a Deus durante o dia a respeito de algo para poder compartilhar com os irmãos essa noite. Me veio alguns textos à mente, mas me saltou ao coração quando me lembrei deste texto. E Deus falou muito forte comigo, e chegando a este santuário, assentando ali, a irmã Jennifer veio e adorou a Deus com uma canção que tem tudo a ver com aquilo que Deus me concedeu para poder compartilhar com os irmãos. Se você pudesse, e se não for pedir muito, você olhar para o seu irmão que está ao seu lado. Eu sei que não é muito do nosso costume, mas se você puder quebrar um pouco a liturgia essa noite, se virar para ele e dizer: não pare aqui. Você pode dizer assim comigo, por gentileza, no 3? Pode ser? 1, 2, 3 e... Aqui não é o nosso lugar de parada. Temos o lugar e temos uma caminhada ainda muito longa para podermos caminhar e fazermos muito ainda para a glória do nome do Senhor. Esse texto é bastante conhecido, porque está narrando a história de um personagem bíblico que também é bastante conhecido. Elias, o profeta de Deus, que chamou a atenção de uma nação em um dos episódios mais gloriosos que a Bíblia relata, de Deus se manifestando no meio do seu povo. A Bíblia vai nos falar do governo de Israel, que começa com o primeiro monarca, conhecido como Saul, e a partir de então veio Davi e Salomão, e o filho de Salomão, Roboão, a Bíblia nos relata que desagradou ao Senhor, ao passo que permite que o reinado de Israel fosse dividido ao meio territorialmente. 10 tribos ficaram ao norte e ficaram conhecidas como a nação de Israel. E 2 tribos ficaram ao sul, ficando conhecidas como nação de Judá. Por isso você vai perceber no primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, ora falando de um rei de Israel, ora falando de um rei de Judá. Porque a história nos fala que 19 reis governaram a parte norte, conhecida como Israel, e 20 reis governaram a parte sul, conhecida como Judá. Ao mesmo tempo, um governante governa a parte norte e outro diferente governa a parte sul, sendo que a capital do sul era Jerusalém e a capital do norte, Samaria. Acabe é governante da parte norte, mais precisamente o 7º governante, depois da divisão das 12 tribos de Israel. Ele ficara conhecido como um governante que desagradou ao extremo aos olhos do Senhor. De sorte que esses 19 reis que governaram a parte norte
nenhum deles fizeram coisas agradáveis a Deus, mas Acabe de longe se distancia como aquele mais perverso, aquele que mais desobedecera, aquele que mais fizera coisas horríveis diante da face do Senhor. Não obstante isso, ele vai tomar para si por esposa uma mulher estrangeira, que tinha como ofício ser sacerdotisa de um deus chamado Baal. Sua esposa se chama Jezabel. Todo mundo sabe da história. Jezabel, além de assassina, idólatra, pagã, ela influencia negativamente Acabe para que ele pudesse se distanciar do Deus de Israel, o único Deus, e voltar-se para os seus deuses. A saber, Acabe vai permitir o culto a Baal dentro do território de Israel, do território a qual Acabe está governando. De sorte que há uma crise moral e espiritual muito grande no meio de Israel. E neste contexto, o povo está se afastando cada vez mais de Deus para se aproximar dos ídolos e dos deuses que Jezabel trouxera consigo para dentro do território da nação do norte, Israel. E permitido por Acabe, e Acabe também cultuando a este Deus, todo o povo vai seguir o seu exemplo. E com isso um declínio moral e espiritual se instala na nação de Israel. Com isso, Deus vai levantar um homem para poder trazer novamente à nação de Israel a sua presença. Este homem é conhecido como profeta Elias. Ele veio de uma pequena aldeia chamada Tisbé, a qual na geografia antiga, e se você pegar os mapas e estudar, você não vai encontrar a pequena aldeia de Tisbé, dada ao pouco valor que ela tinha e a pequena porção geográfica que ela ocupava na sua região. Mas Deus vai olhar para um território ao qual ninguém dava atenção e vai ver um homem zeloso pela sua presença. Com isso, vai o convocar, a fim de que ele pudesse ser o seu arauto, o seu instrumento, para poder trazer um alerta sobre Israel, de que eles pudessem voltar-se à presença de Deus. Elias está tão intrinsecamente ligado com Deus, tão cheio do Espírito Santo, que ele, com a autoridade que Deus lhe concedera, e havido ele orado antes de se apresentar ao rei Acabe, ele chega até a presença do governante, sabendo que facilmente ele poderia mandar-lhe que fosse preso ou até mesmo morto, diante daquilo que ele haveria de falar a este governante, mas não temendo pela sua vida, mas querendo agradar a Deus e cumprir o seu chamado, cumprir aquilo que Deus o vocacionou para realizar naquele tempo, ele vai à presença do rei e sem medo algum, vai lançar uma palavra diante dele dizendo: não haverá chuva sobre Israel, segundo a minha palavra. Note que Elias não está falando segundo a palavra de Deus, mas porque ele estava tão ligado a Deus, e Deus estava tão ligado a ele, que ele tinha autorização de Deus para falar, e Deus cumprirá à risca aquilo que saía da sua boca. Como no primeiro livro de Samuel nos diz que todas as palavras que saíam da boca de Samuel, Deus não deixava cair por terra, assim era com Elias. Elias pronunciou essa palavra e Deus carimbou, confirmou, e não permitiu que os céus despejassem chuva nem orvalho durante aproximadamente 3 anos e meio.
Quando ele lança essa palavra, Deus então vai começar a agir em favor da proteção de Elias, sabendo que Elias agora está desafiando claramente, além de Acabe e Jezabel, mas também ao Deus a qual eles estão servindo, que é Baal, a qual acreditavam eles que era o Deus que dava mantimento, chuva sobre o território e fazia com que a agricultura pudesse ter êxito. Deus vai tirá-lo do contexto e vai escondê-lo em um ribeiro, mas neste ribeiro, fugindo da presença de Acabe, ele não está saindo de cena porque ele desejou, temendo pela sua vida. Muito pelo contrário, é Deus que dá ordem para que ele se afaste, a fim de poder lapidá-lo e fortalecer ainda mais a fé de Elias em sua presença. No Querite, ali naquele ribeiro, Deus milagrosamente vai prover mantimento a ele, enviando corvos, urubus, trazendo em seus bicos carne e pão todos os dias para o alimentar. Secando a água do ribeiro, Deus dá nova ordem para que ele saia daquele território e vá para território estrangeiro, à procura de uma viúva, porque Deus já preparou ela para cuidar do profeta. Mas no costume a qual Elias está inserido, ele entende que as viúvas é que deveriam ser cuidadas, porque elas necessitavam de ajuda. E agora Deus prepara uma viúva para poder cuidar do seu mantimento. Quando ele chega lá, ele se depara com uma cena triste e lamentável. Ela está catando gravetos para poder então fazer e cozer um bolo para se alimentar ela e o seu filho, e vier a morrer depois disso. Ele lança uma nova palavra dizendo: faze primeiro para mim, depois faze para ti e o seu filho. E assim, obedecendo à voz do profeta, ela faz. E então o profeta lança uma nova palavra, que enquanto não houvesse chuva sobre Israel, a farinha da panela, nem o azeite da botija iria acabar. E assim sucedeu. Deus envia o profeta ali para ser um canal de bênção àquela família, àquela mãe, àquele filho que estava necessitado. E eles, crendo na voz do profeta, então vão ter milagrosamente a mão de Deus em seu favor. Não obstante isso, Elias agora, vendo a situação espiritual de Israel, preste bem atenção nisso, ele vai se indignar ainda mais e vai lançar um desafio, pronunciando uma certa palavra de confronto a todo Israel, dizendo: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Ora vocês dizem que servem a Deus, ora vocês dizem que servem a Baal. Então vamos fazer algo aqui para vocês poderem decidir a quem vocês irão servir. Os profetas de Baal, os profetas de Azerá, que venham ao Monte Carmelo, que sacrifiquem aos seus deuses, ou ao seu Deus, e o Deus que responder com fogo naquele dia, a este vocês servirão, e reconhecerão como o único Deus de Israel. Assim os profetas de Baal e de Azerá, ou Azera, vão aceitar o desafio. Esses profetas, durante toda a parte da manhã, para encurtar a história, vão sacrificar ao seu Deus, clamar, se autoflagelarem, mas desse Deus não lhes responde, porque era da imaginação criada por eles. Até que Elias decide: agora é a minha vez. E isso me chama a atenção, porque ele vai reparar o altar, pastor José Aparecido, vai pegar um novo sacrifício, um novilho, vai despedaçá-lo, Luciano, e colocá-lo sobre o altar e fazer uma nova oração, pedindo que Deus,
se revelasse a fim de que todo o povo reconhecesse que somente Ele é Deus. E assim, depois da sua oração, e depois de dar ordem para que molhasse o altar juntamente com o sacrifício durante 3 oportunidades, a Bíblia vai dizer que Deus desce fogo do céu, consumindo o holocausto, o altar e a água que estava em volta. Assim todo Israel caiu com o rosto em terra e entendeu que o único Deus que estava sobre eles era o Deus que havia os tirado da terra do Egito. Com isso, Elias, no ápice do seu ministério, no ápice da sua chamada, vai lançar mão de uma espada e vai matar todos os profetas de Jezabel, os 400 de Baal e os 450 de Azera ou Azerá. Com isso, a notícia chega até Jezabel. E Jezabel, ficando sabendo dessa notícia, ao invés de se converter ao único Deus e reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, pelo contrário, ela se ira ainda mais, mandando mensageiros a Elias a dizer-lhe: olha, se amanhã, daqui a 24 horas, eu não fizer contigo o que você fez com os meus profetas, que os meus deuses façam comigo aquilo que lhes aprouver. Elias, então, ouvindo essa notícia, a Bíblia vai dizer que, temendo ele, fugiu da presença de Jezabel. Isso me chamou a atenção porque Elias é um homem que não teve medo de ir diante do rei e lançar uma palavra ousada, que não haveria chuva, segundo a sua palavra, e Deus confirmou. É um homem que viu Deus enviando corvos para lhe sustentar. É um homem que lançou a palavra dizendo que enquanto não houvesse orvalho ou chuva em Israel, a farinha e o azeite daquela mulher em Sarepta não iria acabar. E assim aconteceu. É um homem que ora a Deus e Deus responde com fogo diante de toda o povo de Israel. Só que agora, ficando sabendo de uma ameaça de uma mulher, ele vai temer e fugir. E quando ele começa a fugir, ele vai deixar o seu moço em Berseba, ou o seu ajudante em Berseba, que não é mais do território do norte, mas do território do sul, que pertence a Judá. Ele faz um trajeto de cerca de 65 quilômetros, e ali vai deixar o seu companheiro. E para quê? Para ficar sozinho e adentrar ao deserto. Eu abro um parênteses aqui para você poder entender. Entenda uma coisa: você ir para o deserto, lugar de sofrimento, de escassez, lugar aonde ninguém nos vê, aonde todo mundo nos esquece, preste bem atenção. Mas quando você vai para lá amando de Deus, é uma coisa. Mas quando você vai lá pela sua livre e espontânea vontade, é totalmente diferente. Porque Deus, enviando o Espírito Santo vai tirar Jesus do Jordão e conduzi-lo ao deserto. E no deserto ele é levado para ser tentado pelo diabo. E lá ele padece necessidade, porque 40 dias e 40 noites ele está jejuando. O seu corpo físico está necessitado, mas Deus está presente com ele. Agora Elias está fazendo o oposto. Não é Deus que dá ordem para que ele saia e vá ao deserto. Ele está indo para o deserto, um lugar de sofrimento, porque ele decidiu ficar sozinho. E o porquê ele decide ficar sozinho, dá-me a entender o texto, que ele está frustrado, decepcionado. Por que, irmão Josiel? Porque ele esperava uma conversão genuína de todo o povo de Israel, mas isso não acontece. Quando o fogo desce e consome o holocausto, pastor José Aparecido, a Bíblia vai dizer que todos se prostram. Mas no decorrer do capítulo 19, você vai perceber que ele vai afirmar a Deus dizendo: só eu restei, só eu fiquei, o resto do povo
está se voltando à idolatria, aos postes ídolos, aos altares a Baal. Então ele está frustrado, porque o seu serviço parece que não correspondeu à sua expectativa. Talvez ele esperava que Jezabel também se convertesse, dada a manifestação gloriosa de Deus no Carmelo, mas ao invés disso, ela se ira ainda mais e se volta contra ele. E assim acontece na nossa vida. Sempre depois de uma grande vitória que Deus nos concede, o inimigo, ao invés de partir em retirada, ele trama ainda mais, para se levantar e vir com mais fúria contra nós. Nós nunca estaremos tão frágeis quanto quando, depois de uma grande realização ou vitória que Deus nos conceder. Porque depois de uma grande realização, uma grande vitória que Deus nos concede, há uma intuição, um sentimento em nós de querer baixar a guarda. Afinal, nós acabamos de ver uma grande manifestação provida por Deus na nossa vida, na nossa família. Por isso há a tendência da gente relaxar, e o inimigo vem com toda a força, e é nesses momentos que estamos mais frágeis. Elias, depois do ápice do seu ministério, olhando até agora, vai se frustrar, se decepcionar e querer ficar isolado. E é natural, mas não é necessário na nossa vida isso acontecer, porque todos se frustram. Um dia ou outro você se encontrará com uma frustração, uma decepção, algo que você esperava que acontecesse de uma maneira e não aconteceu. E com isso é natural que você se decepcione, porque é da natureza humana querer realizar as coisas ou ver as coisas de acordo com o seu querer e a sua vontade. Mas nem tudo vai ser do nosso jeito, nem tudo vai ser do nosso querer, porque Deus sempre vai nos ensinar nas vitórias, mas também nas derrotas, nos pontos altos da vida, mas também nos pontos baixos. Elias deixa de olhar para a grande manifestação que Deus acabara de realizar por intermédio dele, para ver algo, uma ameaça que uma rainha está lançando sobre ele. Uma rainha essa que lança uma ameaça, mas preste atenção, se ela quisesse realmente matá-lo, não enviaria mensageiros, pelo contrário, iria com seus capangas e o matava ali mesmo. Mas se ela lança uma ameaça é porque está dando tempo para que ele fuja. Então ela está simplesmente balançando a moita a fim de que ele possa temer e fugir da sua presença, a fim de que ela possa se vangloriar e dizer que é maior do que Elias e do que o Deus da qual ele serve. Elias vai fugir, vai deixar o seu moço, o seu amigo, porque depois de uma decepção é natural de que o homem queira se isolar. Quantos de nós já queremos nos isolar? Isolar para ter um tempo com Deus é uma coisa, agora e se isolar de pessoas é totalmente diferente, porque gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Eu e você dependemos de Deus, mas dependemos também dos nossos irmãos, dependemos dessa comunhão, dependemos da presença física dessa pessoa para estar ao nosso lado. Ninguém pode subsistir sozinho. Deus é o elo que une eu e você durante a nossa caminhada. É por isso que o sábio Salomão vai dizer que um cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar, porque é necessário que aquele não esteja sozinho na hora da queda, porque se cair, alguém vai estender a mão para o levantar. Se estiver com frio, vai o aquentar. Se estiver sozinho, vai ter comunhão com ele. Por isso é necessário termos relacionamentos. Mas Elias, por causa da decepção, vai deixar o seu moço e vai para o deserto. E aí vai entrar um sentimento depressivo em Elias. Ele vai procurar refúgio em um lugar errado. Preste bem atenção, se ele está fugindo de Jezabel, era natural a gente imaginar que ele procurasse um local escondido, para que ninguém o encontrasse. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai deitar-se debaixo de um pé de zimbro. Zimbro é um arbusto de cerca de 3 metros de altura, e as suas folhagens ficam em cima. Então natural é que qualquer pessoa que passasse por ali veria Elias deitado. Ele não está querendo se esconder, ele está desistindo da vida.
E isso está muito bem relatado na sua oração, dizendo: basta, porque eu não sou melhor do que meus pais. Tira-me a vida. A decepção de Elias é tão grande que ele não mais deseja viver. E ele faz comparação entre ele e os seus pais. Isso é terrível, porque quando a pessoa está decepcionada, frustrada, quando ela tinha uma expectativa e isso não aconteceu, ela também começa a fazer comparações. Ela compara a vida do irmão e diz: aquele irmão tem uma vida melhor do que a minha, eu não atingi o nível dele. Aquela irmã tem uma família melhor do que a minha, eu sofro muito dentro desse casamento. Então as pessoas começam a fazer comparações, e comparações são coisas que desagradam a Deus, porque ninguém é igual a ninguém. Eu vou repetir: ninguém é igual a ninguém. Você não precisa se comparar com outra pessoa que está num nível diferente do seu, porque você pensa que deveria estar igual a ele. Não, Deus sabe muito bem o nível que nós deveremos estar. Ele não errou quando te fez, ele é perfeito. Eu vou repetir: ele não errou quando te fez, porque ele é perfeito, e tudo que ele faz se torna perfeito. Quando você olha para o espelho e começa a olhar uma imagem que não te agrada, porque você fica se comparando com o irmão ou a irmã que está à sua volta, você está dizendo para Deus: o Senhor me fez errado, não era para eu ser assim, eu deveria ser igual àquele fulano, igual àquela beltrana. Agora preste atenção: quando você faz isso, você está pecando contra o seu Criador, dizendo que Ele te fez errado, mas não. Ele sabe muito bem como é que você deve agir, o que Ele te concedeu para realizar. Então não compare o que você tem com aquilo que o seu irmão tem, porque cada um recebe na medida que Deus proporcionou para cada um. Aí a gente fica se comparando: ah não, a voz da irmã é melhor do que a minha, então eu vou parar de cantar. Ah, porque o irmão não me deu a oportunidade, então eu vou parar de estudar. E preste bem atenção: por causa dessas frustrações, dessas decepções, a gente começa a fazer essas comparações, e a gente vai se inferiorizando, se diminuindo, a gente vai se retraindo. A gente entra dentro dessa casa e fica escondidinho, não querendo mais oportunidade, fica olhando e orando para Deus que o pastor não me veja aqui, que o pastor não me olhe aqui, fica lá no último banco, não obstante por você estar aí, mas fica lá no último banco se escondendo da presença das outras pessoas, porque você se acha menor, inferior do que as demais. Agora preste atenção: o que Deus reservou para você, ninguém tem igual. É você que Deus entregou esse talento, é você que Deus entregou essa vida. Você tem essa peculiaridade que ninguém mais tem. A tua digital não é igual à do seu irmão que está ao seu lado. Isso mostra que eu e você somos diferentes, mas quando a gente se une, a presença de Deus se manifesta no meio da diferença. Eu vou repetir para você poder entender e te dar um motivo de você adorar a Deus. Você não é igual ao seu irmão que está à sua direita, mas quando você se une com seu irmão, Deus se agrada em revelar a sua presença e mostrar que Ele habita no meio da diferença. Um é alto, outro é baixo, um é gordo, outro é magro, um é branco, outro é negro, um é homem, outro é mulher, outro já é idoso, outro já é uma criança, está iniciando a vida agora. Ninguém é igual a ninguém, então pare de fazer comparações. Por causa dessas comparações você vai se inferiorizando, você vai se diminuindo, você vai achando que não tem talento, que você não vai fazer nada. E eu não estou trazendo um evangelho de coach dizendo que você é especial, não, eu só estou dizendo e te trazendo um alerta: faça aquilo que Deus te chamou para fazer, mesmo que você não ache que é igual ou melhor do que o seu irmão. Tem muita gente deixando de trabalhar na obra de Deus, de fazer aquilo que Deus o comissionou para fazer, por causa dessas comparações, por causa das frustrações. Então ele deixa de trabalhar, ele deixa de cantar. Quantas pessoas já deixaram os CDs de playback encantoado na gaveta da estante, e há muito tempo não mais ensaiam para poder cantar ao Senhor?
Quantas pessoas já deixaram de estudar a Bíblia, porque para eles, na mente deles, tem pessoas mais capacitadas? Então para que eu estudar esperando uma oportunidade, sendo que eu não tenho ela? Agora entenda uma coisa: se Deus te chamou para fazer algo, não haverá ninguém na face da terra que fará isso em teu lugar. Você é único. Eu vou repetir: você é único. Deus conta com você e com aquilo que Ele colocou dentro da sua vida para realizar. Elias foge, se deita num lugar que não é o local habitual para se esconder, porque quando a gente está decepcionado, qualquer lugar é lugar de esconderijo. Um quarto trancado, com as portas todas fechadas, as janelas e as cortinas fechadas, o ar-condicionado no 12, parece que é o melhor refúgio da vida, mas não é. A tua casa se torna um lugar mais aconchegante, um lugar de maior proteção para você, porque você entende: eu não quero ficar no meio das pessoas, eu quero ficar aqui, escondido eu vou ficar. E a gente começa a procurar refúgio em lugares que não nos dão uma segurança necessária, porque a nossa segurança não está no muro de 4 metros de altura e cerca elétrica em volta, cachorro pitbull dentro, ponto 40 debaixo do travesseiro. De maneira alguma. A nossa segurança vem da presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu vou repetir para você levantar a mão e adorar ao seu Deus, ao seu Criador essa noite. Aquele que se esconde, aquele que habita, aquele que encontra refúgio no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O teu descanso não é na tua casa, o teu descanso não é no teu serviço, quando você deixa a sua família lá dentro do seu lar. O teu descanso não é em qualquer outro lugar da face da terra. O teu descanso é na presença do Altíssimo. É na presença do Altíssimo que encontramos segurança. O evangelista Ruito, entrando aqui falando a palavra do céu, disse que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É Ele que é o nosso socorro bem presente da angústia. Por isso não temeremos, nem que a terra se abale, os montes se abalem pela sua braveza. Não, a gente vai descansar, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio dessa casa, Deus está no meio da sua casa, Deus está no seu casamento, Deus está no seu ministério. O teu ministério não é menor do que o teu irmão. Você é tão importante na obra e para o Pai como o irmão que tem um ministério amplo e visado, porque cada um faz conforme Deus concedeu. Então pare de se comparar com demais irmãos e comece a olhar para o teu Criador e realizar aquilo que Ele te chamou para fazer. Quando a gente está tão decepcionado ao ponto disso, preste bem atenção, a gente começa a não valorizar as coisas magníficas que Deus realiza em nossa volta. Elias está ali tão decepcionado, tão frustrado, querendo a morte para si, que Deus envia um anjo, um mensageiro, a dar a ele uma comida espiritual: pão cozido em pedras em brasa e uma botija de água. Toca em Elias, acorda, homem. Ele levanta, come do pão, bebe da água e volta a dormir, Caio. Não, pare aí, pensa comigo. Elias está vendo um anjo, não está vendo outro profeta, não está vendo um rei, um governante, não, ele está vendo um anjo. É Deus que está enviando algo celestial para ele. Ele vê o anjo, come do pão, bebe da água, e volta a dormir. Aí é necessário que o anjo toca nele de novo e diz: levanta, Elias, come do pão, bebe da água, porque aqui não é o teu lugar. A tua caminhada ainda será sobremodo longa.
Quantas pessoas estão fazendo como Elias por causa de decepção? Entram dentro desse santuário, vê a manifestação gloriosa de Deus aqui dentro, até sente, até chora, até se alegra, até come do pão, bebe da água, mas sai por essas portas e volta à mesma vida de sempre. Volta a dormir, volta a ficar acomodado. Aqui dentro recebe a palavra de Deus e ele se estimula, ele se fortalece. Amanhã eu vou fazer para Deus, amanhã eu vou ensaiar esse hino, amanhã eu começo um curso de teologia, amanhã eu começo a procurar ajuda espiritual para a minha vida e para a minha casa. Mas quando sai por essas portas, esquece de tudo que foi entregue aqui dentro e volta a dormir, volta a ficar acomodado. O CD fica dentro da gaveta, a Bíblia empoeirada em cima da mesa. A oração, não, eu vou trabalhar, é necessário para a minha vida. E Deus está dizendo, está na hora de despertar, está na hora de acordar, porque eu não chamei crentes para se reunir e ficar assistindo. Eu chamei um povo para receber de mim e ir e fazer discípulos. Eu vou repetir porque você não entendeu. Eu te chamei, não foi simplesmente para você assistir culto 3 vezes da semana. Eu te chamei para eu te usar onde você estiver para a glória do meu nome. Irmão José, eu não tenho a capacidade de falar no microfone aí durante alguns minutos na frente. Eu não tenho um cargo de liderança expressivo, eu não canto muito bem. Mas Deus colocou o teu espírito dentro da sua vida para que você fale dele aonde você estiver. Então o profeta não é simplesmente aquele que... O profeta é aquele que entende que tem uma chamada de anunciar Jesus por onde ele passar. Elias é um verdadeiro profeta porque ele não se detém ao lugar onde ele se encontra. Ele está de frente de um rei, lança a palavra e crê que Deus vai concretizar. O profeta é chegar em ambientes hostis e dizer: Deus vai mudar essa situação, e Deus mudar para a glória do seu nome. É você chegar num casamento que está por um fio, é o marido já pegando a bagagem para sair de casa, você diz: Deus vai restaurar esse casamento em nome de Jesus, e você crê que essa palavra vai se concretizar neste casamento. É você dizer para essa mãe que está com o filho nas drogas há tanto tempo e ela já está perdendo a esperança, dizendo: eu vou orar contigo, eu vou clamar contigo, porque Deus não vai deixar ele deixar a sepultura enquanto ele não voltar para a presença do Pai. É hora de Deus levantar profetas, é hora de você entender: eu sou um profeta de Deus, e aonde eu estiver eu vou anunciar as belezas de Cristo por onde eu estiver. Ele come do pão, bebe da água, caminha 40 dias e 40 noites, eu caminho para o encerramento. 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento espiritual que Deus concede. E quando ele chega a Horebe, algumas tradições vai dizer que ele vai para a caverna, pronome de indicação, demonstrando que aquela caverna era diferente das demais que poderiam estar naquele monte. Demonstrando a alguns estudiosos que aquela caverna era a mesma caverna onde Elias havia recebido as leis lá no Sinai. Agora preste bem atenção nisso aqui. Ele entra lá para dentro e fica escondido. É como se ele dissesse: eu não quero que Deus me encontre. Mas aí quando ele está lá dentro, pastor William Júnior, uma voz brada dizendo: que fazes aqui, Elias? Eu vou repetir: que fazes aqui, Elias? Há uma diferença em dizer que fazes aí, Elias, do que dizer que fazes aqui, Elias. Elias está presenciando que não há chance dele se esconder da presença de Deus. Ele está querendo deixar tudo de lado e querer enterrar o seu talento, e pediu para si até mesmo a morte. E se escondendo, Deus vai bradar: o que você está fazendo aqui, rapaz? Porque eu estar do lado do pastor José Aparecido e dizer para alguém:
para Misael: que fazes aí, Misael? É uma coisa. Está demonstrando que eu estou do lado do pastor José Aparecido e o Misael está no outro banco. Mas se eu estiver do lado dele e dizer: o que você está fazendo aqui, Misael? É totalmente diferente. Quando eu digo que fazes aí, estou demonstrando que eu não estou aí presente contigo. Mas quando eu falo que fazes aqui, eu estou dizendo: eu estou do seu lado em todo o tempo. Não, você não está entendendo isso aqui não. É Deus dizendo para você: não adianta você correr de mim, porque eu estou contigo aonde você estiver. Não adianta você correr daquilo que eu tenho para você, porque eu vou estar contigo aonde você for. Não adianta você fugir da chamada que eu comissionei você, porque aonde você estiver eu vou estar lá e dizendo para você: o que você está fazendo aqui, rapaz? Aqui não é o seu lugar. Elias, nesse monte não é o seu lugar. Não é aqui que termina aquilo que eu tenho reservado para você. Então levanta daí e volta pelo mesmo caminho que você veio, porque tem muita coisa para ser feita através de você ainda, Elias. Tem muita coisa para ser feita ainda, Elias. Tem um rei da Síria para ser ungido, tem um rei de Israel para ser ungido, e tem um profeta para ser ungido no seu lugar. Você pensa que acabou aqui? Não acabou não. Tem muita coisa que Deus reservou para você ainda durante a sua trajetória de vida. Orama, chore, reve, canto, oramassúria. Enquanto eu estava sentado ali, a equipe de louvor cantando Kadosh, Santo, eu sentindo a presença de Deus, houve um temor na minha alma. O meu ser se encheu de alegria, por saber que eu fui chamado por Ele para fazer algo no teu reino. Você entende a honra que é você estar aqui essa noite? Você entende o quão privilegiado você é por estar aqui essa noite? Tantas pessoas poderiam até ter desejado estar aqui, mas você é que está sentado nesse banco. Foi você que recebeu essa chamada para ser um discípulo de Cristo. Para com essa ideia de que crente, eu sou crente de banco, irmão, é madeira e pego. Não. Você é um crente para anunciar as virtudes de Deus por onde você estiver. Você não precisa ter um ministério com o nome e a sua foto em todos os cartazes nacionais, não. Basta você chegar no seu patrão e falar de Deus para ele. Basta você chegar no seu emprego e falar para os funcionários de Cristo para ele. Aonde você estiver, dentro de um ônibus, dentro de um carro, aonde você estiver, se você estiver falando de Cristo, você é um profeta que Deus escolheu para essa hora. Aí eu te deixo uma pergunta para reflexão: o que você está fazendo aqui? Pare e pensa. O que você está fazendo aqui? Uns vão chegar a 60, 70, 80 anos. Durante a sua trajetória de vida sobre essa terra, o que você está fazendo aqui? O que te motiva a viver? O que te motiva a ter esperança no futuro? O que você está fazendo aqui? Não, eu trabalho dia e noite, não tem tempo para fazer nada. O que eu estou fazendo é trabalhar. O que eu estou fazendo é estudar. E para Deus, o que você tem feito? Você tem feito tudo aquilo que Ele te chamou para fazer mesmo? Se você não tem feito tudo aquilo que Deus te chamou para fazer,
está na hora de você pegar novamente essas redes que você deixou na praia, entrar dentro dessa embarcação, voltar para dentro do mar, porque tem muito peixe para ser pescado ainda para a glória de Deus. Eu vou convidar, vou fazer algo diferente aqui para terminar e devolver para o nosso pastor presidente. Eu quero convidar a ficar em pé somente aquele que sente a necessidade de fazer mais para o reino de Deus e que sabe que não tem feito aquilo que esperava, aquilo que desejava, aquilo que tinha uma grande expectativa. Talvez no começo da sua fé você pensava: eu vou adorar a Deus, e eu creio que a mão de Deus vai ser manifesta. Eu vou ter a oportunidade de ser um professor na escola bíblica dominical, ou de liderar a juventude, liderar os varões, as irmãs. Eu vou querer contribuir para alguma coisa. Não, meu chamado, eu vou querer trabalhar com as irmãs da cozinha. Como é bom trabalhar ali, ficar em comunhão. Aí por algum motivo, alguma decepção, frustração durante a sua caminhada, você foi deixando de lado, você foi esfriando, e agora parece que você vê tão distante daquilo que você esperava realizar para Deus no começo da sua fé, e você acha que não tem mais jeito, e Deus está dizendo: tem jeito sim. Elias fugiu de toda maneira da presença de Deus, querendo até que Deus tirasse-lhe a vida, mas Deus não desistiu de Elias. É Deus indo atrás dele em todo momento, guardando, protegendo e dizendo: olha, tem muita coisa para eu fazer através de você ainda. E sabe por quê, Elias? Enquanto você espera a morte aqui, eu estou preparando para que você não se encontre com ela ali, porque o que eu tenho para você é muito maior do que o que você espera. Todos os outros profetas se encontraram com a morte, mas você não, é diferente. Eu vou te trazer para pertinho de mim em vida ainda. É Deus dizendo para uma vida, talvez aqui essa noite: o que eu tenho a fazer na sua vida é muito maior do que o que você esperava. Se você sente a necessidade disso, feche os teus olhos, e em 2 minutos eu devolvo o microfone. Você vai fazer uma oração aí aonde você está. Você vai orar ao Pai e vai dizer para Ele: Senhor, sinceramente, eu deixei a minha jornada de lado. Eu quero voltar a fazer aquilo que eu fazia para Ti. Eu quero voltar a ensaiar esses hinos, esperando que eu terei uma oportunidade para Te adorar. Eu quero voltar a estudar a palavra do Senhor, esperando a oportunidade, nem que seja em um ônibus, em um ponto de ônibus, no meu serviço, para falar do Senhor para alguém. Eu quero voltar. Eu estou com saudade de ser usado pela Tua presença novamente. Eu estou com saudade da Tua presença inundar minha alma. E eu senti aquela alegria que eu tinha quando eu adentrei pelos primeiros dias da minha fé nos Teus átrios. Quantas pessoas que falavam em línguas hoje não falam mais, porque se decepcionou durante a caminhada. Quantas pessoas tinham toda a liberdade de levantar a mão e se alegrar, chorar, mas hoje já não mais choram na presença de Deus por causa de coisas levianas durante a vida cristã. Agora Deus está te chamando. Está na hora de você voltar a ser o que era. Está na hora de você voltar a fazer o que fazia. O que eu tenho para fazer ainda é muita coisa na sua vida. Então aqui não é o teu lugar, não é hora de parar. Está na hora de você voltar a fazer o que eu te chamei para fazer. Levante uma mão para o céu, por gentileza. Por gentileza. Diga: Pai. Pode ser melhor, muita voz para pouco som. Pai, estou aqui
para fazer a tua vontade. A tua vontade. Que não faça a minha, mas a tua. A partir de hoje, eu serei uma nova pessoa em tua presença. Em tua presença. Em tua presença, em tua presença. Eu vou repetir até alguém entender, dizer glórias a Ele. A tua presença, em tua presença, em tua presença, em tua presença. Volte para sua casa esta noite entendendo: eu sou um instrumento nas mãos de Deus, e nada vai me parar durante a minha caminhada. Eu sou um instrumento de Deus e nada vai me parar durante a minha caminhada. Deus está convocando novos adoradores, novos trabalhadores para a seara. Jesus olhou e viu e disse aos seus discípulos: olha, a seara é grande, poucos são ceifeiros. Está na hora da gente começar a orar para que o Pai envie mais ceifeiros. Mas não para ficar no meu lugar, não, mas para que eles estejam ao meu lado para trabalhar no teu reino. Eu estou no meio desses. Você também está? Você também está? Você pode confirmar com glória a Deus para fechar essa palavra?